Ora, eu também usava, mas oprimia, prendia e matava. Hoje eu estou em um outro patamar de entendimento. Não que nós devamos nos martirizar pelo passado, porque cada ser humano só dá aquilo que tem no momento. E outrora o que eu tinha era essas atitudes. Mas graças a Deus hoje as coisas mudaram. Então é sempre bom eu estar aqui. E eu percebo também através da intuição que os comparsas, os perseguidores do passado também estão aqui, me observando para ver se conseguem acreditar. Porque a palavra convence, mas é o exemplo que arrasta as multidões. E o maior exemplo de vida nós temos é Cristo. Hoje nós vamos falar de um encontro de Jesus, o fariseu Simão e a mulher pecadora, como está escrito no capítulo de Lucas, no capítulo 7, nos versículos 36 a 50. Nós vamos ler, mas nós precisamos entender muitas coisas particulares que acontecem nesse encontro. Então o tema, lá em Lucas, diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele, Jesus. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos pés de Cristo, chorando, regava-o com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhes disse: Simão, uma coisa quero dizer-te. Ele respondeu: dizei-a, Senhor. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amarás mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que é aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem, Simão. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou meus pés com as lágrimas e os enxugou com os cabelos. Não me deste o ósculo. Ela, no entanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhes são os pecados, muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele que em pouco os pecados são perdoados, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados-lhes são teus pecados, filha. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que está perdoando pecados? Mas Jesus disse à mulher:
a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Este é um acontecimento em Naim, na Galileia. Mas precisamos voltar para entender alguns aspectos desta passagem. Quem é esta mulher? Alguns dias antes, Jesus foi a Jerusalém. Como de praxe, ele sempre estava em Jerusalém. E lá em Jerusalém, numa dessas estadas em Jerusalém, Jesus estava na praça e os anciões, os fariseus e os escribas lhe trouxeram uma mulher. Colocaram a mulher na frente do Cristo e disseram ao Cristo: esta mulher foi pego agora mesmo em adultério. E Moisés manda lapidar estas tais. Jesus permaneceu calado. Porque eles apresentaram um fato. E o que a lei mandava? E o que é que Jesus estava pensando neste momento? Se ele não disse nada. O que é que eu tenho a ver com a vida particular desta mulher? Já me trouxeram a adúltera. Mas para adulterar tem que ter no mínimo 2. Não, no mínimo 3. Cadê os outros que não me trouxeram? São coisas que nós precisamos entender. Ele permaneceu calado. E vocês, o que é que tem a ver com isto? Com a vida íntima dessa mulher? Penso que Jesus pensava em tudo isso. Permanecendo calado, aí eles voltaram a inquiri-lo. E o Senhor o que diz? Aí a conversa saiu do âmbito geral para um questionamento direcionado. Queriam saber a opinião do Cristo diante daquele fato. Porque a lei já determinou lapidação. Aí Jesus observa e diz: se a lei mandou apedrejar, temos que apedrejar. Mas aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. É aí que chama a pessoa a reflexão. Porque nós precisamos compreender as dificuldades que o outro passa. E às vezes por um movimento, vamos juntos, sem questionar o fato no qual nós estamos defendendo. Este episódio aconteceu com Maria Madalena, que tem seu nascimento em Magdala, que é uma cidade litorânea, uma cidade de veraneio. Então, Maria Madalena, ora chamada Maria de Magdala, porque às vezes se referia ao sobrenome Madalena, Maria Madalena, ou Maria de Magdala, essa Maria lá de Magdala. E às vezes a gente faz confusão. Quem é Maria Madalena? Quem é Maria Magdala? É a mesma. E quando eles observam aquela determinação do Cristo, pode apedrejar. Quem tiver sem pecado, comece. E diz o Evangelho que os mais velhos dispensaram a pedra. E todos deixaram a pedra e saíram. Ficou Jesus e a mulher. E Jesus questiona: onde estão os teus acusadores? Ela disse: todos foram embora, Senhor. Não te acusaram? Não, Senhor.
nem tampouco eu te condeno. Vá em paz. E não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. E Maria Madalena saiu. E o Cristo retorna. Agora nós precisamos questionar por que Jesus estava na praça. Por que não estava em outro lugar? Ele tinha que estar na praça. Porque tudo está no controle do Cristo. Está no momento certo, no lugar certo, para nos acolher e nos livrar do perigo. Às vezes nós não acreditamos, mas Ele nunca nos deixa só, em momento nenhum. E Jesus retorna, passa por Cafarnaum. Lá em Cafarnaum nós vamos ter aquele encontro maravilhoso dele com o centurião romano, que cura o servo do centurião. Depois que ele cura o servo do centurião, ele vai para a cidade de Naim. Vai ele e os apóstolos, uma multidão o segue. Naim era uma aldeia de aproximadamente 200 pessoas. Aldeia pequena, tinha uma sinagoga, e tudo leva a entender que Jesus, neste dia, esteve na sinagoga, no sábado. Pregou na sinagoga, e a pregação foi tão intensa que quando terminou a pregação, esse fariseu, chamado Simão, convida Jesus para ir jantar com ele. Jesus a todo momento estava batendo de frente com os fariseus, com os escribas, com os sacerdotes. Porque os fariseus, eles faziam questão de cultuar as coisas exteriores, para se passar pelas pessoas como santo, para galgar posições, respeito. Eram firmes nos debates nas sinagogas, por causa de palavras. Não tinham nenhum interesse na reforma interior. Por isso Jesus diz que eles, fariseus hipócritas, vocês cospem um mosquito, engolem um camelo. Mas esse fariseu convida Jesus para jantar. E o interessante é que Jesus vai. E o texto diz que Jesus entrou na casa de Simão e tomou lugar à mesa. Você já pensou você chegar na casa de uma pessoa, vai lá em casa tomar um café, aí você chega, bate na porta, a pessoa abre a porta, olha para você e você entra. Aí você chega, não lhe cumprimenta, não lhe oferece uma água, não lhe oferece um café, nem um suco, não manda você sentar. E Jesus entrou. Ele entrou e assentou. Porque a mesa do judeu, naquele tempo, era em forma de U. E em cada local já tinha designado o quê? Aonde a gente senta. Aqui senta o chefe da casa. Aqui senta o outro, aqui senta os convidados. E o chefe sentava num lugar onde ele tinha toda a visão dos demais. Era em forma de U. E Jesus sentou. E é interessante que a mesa é baixa, 50 centímetros. Então você tinha que sentar ajoelhado, com os pés para trás. E comia de mão. Porque não tinha talher. Aí você molhava o pão no azeite, pegava um pedaço de pão, comia. E assim você fazia a sua refeição.
Mas entra uma mulher pecadora, que Humberto de Campos vai dizer que foi Maria Madalena. Agora, por quê que ela estava em Naim? Porque lá em Jerusalém, ela não teve tempo de agradecer o Mestre. De Jerusalém a Nazaré são 123 quilômetros. Não tem ônibus para levar. É na canela ou em cima de animal. De Nazaré até Cafarnaum são mais 42. E de Cafarnaum a Naim, 62. Só aí nós temos quase 250 quilômetros na canela. É uma viagemzinha tranquila daqui para Itabuna. O sol a gente já sabe, é acima dos 50 e o frio abaixo de 0 à noite. Este era o lugar em que Jesus vivia. Só com a roupa do corpo. Andando no meio de poeira, uma situação dificílima. Mas ele andava. E esta mulher achando uma maneira de agradecê-lo. Chegando em Naim, Jesus vai chegando e vai descendo no enterro. E Jesus ressuscita, conforme está nas Escrituras, o filho único da viúva da cidade de Naim. Se compadeceu. Aquele menino estava num coma profundo, ia ser enterrado vivo. E Jesus coloca a mão no caixão e o menino senta. Aí deve ter sido lindo isso aí. Vamos levando o enterro, daqui a pouco alguém coloca a mão e o defunto levanta. Aquilo foi um alvoroço. Mas Jesus estava indo para a casa do fariseu. Aí nós vamos observar que depois de tudo isso, ele prega, ele ressuscita, direciona, entra na casa, apesar de ser convidado, não foi recebido. E senta. Maria, agora já com nome, sem ser a mulher pecadora, Humberto de Campos já nos disse que é Maria, ela observando que Jesus estava lá dentro, e o povo todo do lado de fora, que não foram convidados, ela rompe e adentra a casa de Simão. Para o judeu deve ter sido um espanto, porque já contaminou a casa, porque era uma prostituta, uma mulher de má vida. Mas ela entra com um recipiente na mão. E por detrás se ajoelha. E a emoção foi tamanha que ela se inclinou aos pés de Jesus e começou a chorar copiosamente. E Jesus parado estava, parado ficou. Nem sequer virou para saber quem era. E ela chorava, percebendo que molhava abundantemente os pés do mestre, enxugava-o com os cabelos. E Simão, pensando consigo mesmo, disse: este homem não é profeta. Porque se fosse, saberia o tipo de mulher que está tocando nele. Aí nós vamos compreender. Simão não estava interessado em saber. Não foi um convite amigável. Ele queria sondar o Cristo.
para imputar-lhe alguma coisa. Por isso convidou. Não tinha interesse de um convite amigável. Era uma armadilha. E Jesus provou para ele, aceitando o convite e indo à casa dele, que não tem preconceito. Se você me convidou, eu vou. Como ele também foi na casa de Levi, que depois virou Mateus, o cobrador de impostos. Uma festa, uma orgia, não é uma festa, era uma orgia. E Jesus também foi. Para mudar as pessoas. Mas como Jesus leu o pensamento de Simão, ele disse: Simão, quero lhe dizer uma coisa. E Simão, sem saber que Jesus já tinha lido o pensamento dele, disse: fala, mestre. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar. Ele perdoou a dívida dos 2. Qual dos 2 o amará mais? Simão disse: a meu ver, o que tinha a dívida maior. Disse: bem, Simão. Aí Jesus começa a cobrar dele. Porque ele era um homem que seguia à risca as orientações do Pentateuco. Simão, eu entrei, você me convidou para vir na sua casa. E no entanto, na chegada, você não me deu água para os meus pés. Por que a água? Porque quando tinha que ser rigoroso. Convidado e quem convida era uma orientação de Moisés com penas gravíssimas se assim não fizesse. Então, quando o convidado chegava, a primeira coisa, colocar ele num lugar bem confortável, tirar-lhe as sandálias. Se fosse de dia, um sol muito quente, uma água numa bacia bem geladinha, para ele colocar os pés. Para quê? Para que quando ele colocasse os pés ali, tranquilizasse os pés e aquela frieza, aquele gelo fosse subindo o corpo todo, para dar uma tranquilidade ao visitante. Por isso tinha que ter água. Era a primeira coisa. Desculpa, segunda coisa. Mas e a primeira? É o beijo. Quando convidava uma pessoa que ela chegasse, você tinha que beijar a pessoa. Se fosse do seu tipo, do seu meio, um beijo na face. Se fosse uma pessoa espiritualmente maior, beijava-lhe as mãos. A lei orientava assim. Aí Jesus disse: eu cheguei na sua casa, você não me deu o ósculo. No entanto, esta mulher não para de beijar os meus pés. E para o judeu, os pés eram impuros, porque estava em contato com a terra. Ela nem teve coragem de beijar-lhe a face, mas beijou os pés do Cristo. Você não me deu água para os meus pés. No entanto, ela molha os meus pés com as suas lágrimas e enxuga com os teus cabelos. E Maria, depois que percebeu que
ela lavou os pés, aquele constrangimento para ela. Aí ela tira um unguento do vaso de alabastro e joga nos pés do Cristo. E o que é o vaso de alabastro? Que nós vamos ver em 3 partes importantes do Novo Testamento. Aí diz assim: Maria, a irmã de Lázaro, ungiu o pé de Jesus com um unguento de alabastro, nardo puro. Aí nós vamos ver que Judas diz: não faça uma coisa dessa, poderíamos vender isso por mais de 300 denários e distribuir aos pobres. Aí Jesus disse: olha, Judas, os pobres vocês vão ter sempre, a mim não. 300 denários. Depois lá em Marcos 14, vamos ver que uma mulher também não identificada derrama na cabeça do Cristo um vaso cheio de nardo puro, um vaso de alabastro. E agora nós estamos em Naim, com Maria Madalena fazendo a mesma coisa. Esse vaso, ele tinha um gargalo, nós vamos ver, um pouco comprido, e a tampa era em forma de flor. Ele era bujudinho com esse nardo. Por que ele era caro? Vamos ver aqui uma coisa. Era um perfume. 300 denários. Um denário equivaleria a um dia de serviço de uma pessoa. Então, se nós pegássemos hoje, para ter uma noção, 954 dividido por 30 vai dar R$32. Vezes 300, 9.600. 330 ml de nardo puro dentro do vaso de alabastro hoje custaria R$9.600. E aí você pega e joga no pé de uma pessoa. E esse nardo era tão precioso. E por que ele era caro? Isso a gente precisa de compreender. Porque ele não tinha em Israel. Ele vinha da Índia. Lá só tinha nas montanhas do Himalaia uma rosa branca com um botão rosa de alto perfume. Agora imagine trazer da Índia esse nardo puro. Era muito caro. E as moças, quando começava a se preparar para o casamento, que já tinha um pretendente, a primeira coisa que providenciava a família era um vaso de alabastro para colocar o nardo puro para no dia da núpcias, porque era muito cheiroso. Era a primeira coisa. Maria Madalena também estava com um vaso de alabastro para colocar-se de vez em quando mudava de parceiro, quando tinha aqueles homens adúlteros, opressores, aí ela se perfumava, um perfume caro deste. Mas Maria chega e derrama nos pés do Cristo e unge o pé do Cristo. Aí Jesus disse a Simão: eu entrei e você não me beijou? Meus pés estavam doloridos, você não me deu a água para que eles pudessem relaxar? E era uma prática judaica. Ungir a pessoa com um pouco de óleo de nardo. Botava o dedinho e 3 práticas que tinha que ser cumprida rigorosamente. E Jesus disse: você não fez nada disso, Simão, comigo. E esta mulher me beijou os pés,
lavou os meus pés com as lágrimas, enxugou com os cabelos, e também me ungiu com unguento de nardo. Virou para a mulher, virou para Simão e disse: por isso, quem ama muito, os seus pecados são mais perdoados. E quem ama pouco, Simão, pouco pecado se perdoa. Ele quis dizer para Simão que você, os seus pecados, nem todos serão perdoados, porque você ama pouco. Você é preconceituoso. Mas esta mulher, ela amou muito. E Jesus olha para Maria e diz: minha filha, os seus pecados estão perdoados, porque você muito amou. Quando ele diz isso, os convidados começam aquele burburinho. Quem é este homem que perdoa até pecados? Mas Jesus não dá ouvido. Disse: vai em paz, a tua fé te salvou. Nós vamos ver a gratidão de Maria Madalena, o quanto que ela andou só para poder agradecer o Jesus. Ali ela estava dizendo para ele: Senhor, daquele último encontro que eu tive com o Senhor, eu mudei a minha vida. Mas eu não tive tempo de dizer isso. E por isso estou aqui hoje, diante do Senhor, fazendo as referências que a lei me manda fazer. Porque às vezes Deus nos dá tanto e nós não somos capazes de agradecer. Se nós formos parar para analisar as coisas boas que acontecem conosco todos os dias, e nós não temos coragem de agradecer a Deus. Nós aqui hoje reunidos, quanta coisa boa aconteceu conosco. E quantas coisas desagradáveis nós tomamos conhecimento hoje, mas não aconteceu com a gente. Mas nós ainda estamos reclamando das coisas. Nós queremos uma vida mansa. Isso não é possível na terra. Não podemos ter essa paz que nós queremos, que sempre está em torno das coisas materiais. Porque estar em paz é estar em paz com a sua consciência. E Maria vivia num tormento, porque nós criticamos muito. Mas ninguém parou naquele tempo para perguntar por que esta mulher virou uma prostituta. Nós não paramos para pensar. Fatores financeiros levam a pessoa à prostituição. Falta de família leva uma pessoa à prostituição. Reencarnar com desequilíbrios do passado leva uma pessoa à prostituição. Mas nós não queremos saber. E é por isso que Jesus, naquele dia que Maria Madalena ia ser apedrejada, lá estava ele, para defender aquela mulher. Porque as histórias contam que Maria Madalena
tinha muito dinheiro. Mas casou com um homem velhaco, que depois que casou com ela, lhe imputou uma calúnia e jogou ela na sarjeta. Mas era uma mulher muito bela, muito bonita. E uma mulher sem proteção, ela é um alvo fácil para os lobos vorazes. Olha, hoje é dia 11, mas dia 8 nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E quando nós vamos ver, ainda tem muito a conquistar. Elas têm de conquistar, porque nós não damos nada a elas. Ainda existem homens que agridem a mulher, fisicamente e psicologicamente. Mas as coisas estão mudando. Tem pessoas tomando a frente das mulheres. E Jesus fez assim, com a autoridade moral que ele tinha. E certamente comprou um problema seríssimo para ele, porque aqueles homens não iam deixar barato. Mas diante de uma autoridade moral, ninguém burla. Então nós vamos ver que Maria andou muito para agradecer ao Senhor. E Jesus nos diz no teu Evangelho que o nosso Pai, Ele não quer a morte do pecador. Ele quer o aniquilamento do pecado. Você precisa tomar uma decisão na sua vida. Você precisa ser forte. Mas se você é fraco, o Senhor Jesus vai lhe sustentar. Porque a missão dos espíritos superiores é sustentar os fracos. Então nós precisamos acreditar nisso. Nós somos filhos de Deus, numa caminhada evolutiva para atingirmos a perfeição. Mas a nossa caminhada é árdua, porque nós admiramos demais o ouro. Mas para ele virar o ouro que nós olhamos e admiramos, ele passa por uma situação terrível de fogo. Até extrair aquele ouro puro é uma peregrinação terrível para ele. Mas ele se torna o ouro. E nós admiramos o diamante, mas no começo é uma pedra bruta. Mas observe, leva ao fogo, leva ao esmeril para se transformar num diamante. Perde muitas coisas para ficar só a essência de valor. Nós somos um diamante, mas no momento ainda uma pedra na mão deste homem que é Cristo, fazendo o trabalho dele para nos entregar ao Pai como diamantes que nós somos. Porque ele disse: nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Mas a gente precisa, no mínimo, fazer o mínimo. Pelo menos lutar com ele. Não deixá-lo lutar só por nós. Nós enchemos a nossa cabeça com tanta coisa que não precisava. Damos valor àquilo que não tem valor nenhum. Queremos amar o próximo, deixando de se amar? Como é que você consegue dar uma coisa que você não tem? Me dá 10 reais aí. Não tenho, mas me dá e eu quero. Eu não tenho. Você não pode dar 10 reais se você não tem. Como é que você vai dar o amor ao outro se você não se ama?
Como é que você diz que ama a Deus? Deixa de ser hipócrita. Se você não se ama. Amar ao próximo como a ti mesmo. E no encontro de Maria Madalena com Jesus, ela tomou uma decisão. E mudou a vida dela. E depois que ela esteve com Cristo, virou tua seguidora. Aonde ele estava, lá estava Maria Madalena. Quando ele foi preso, a aflição de Maria Madalena foi enorme. E partiu para consolar a mãe, Maria de Nazaré. Eram as duas coladas. Porque alguém precisava. E nós vamos ver Maria de Nazaré. A mesma postura do filho, sem preconceito. Então Jesus, ele vem nos mostrar isso. Ame as pessoas. Porque nós não somos, nós estamos. Porque amanhã você não pode dizer que você é. Você estava. Estava homem, estava mulher. Estava rico, estava pobre. Estava louco, estava são. Estava doente, está são hoje. Nós estamos. Nós não somos, estamos. Nós só somos espíritos em evolução. E nós vamos observar que quando Jesus morre na cruz, quem vai ao túmulo? Logo no domingo cedo. Não foi Pedro. Não foi João, o amado do Cristo. Tiago, o irmão de João, também não foi, não. Mas Maria pegou outro unguento e ia lá no túmulo para tornar a molhar o corpo, para ficar cheiroso o túmulo do Cristo. Nardo puro, caríssimo, mas para o Cristo não tinha preço. Ela dava o que tinha de melhor, espiritualmente e materialmente. E ela chega, quando chega lá, ele não estava lá. E ela começa a chorar. E quando aqueles dois anjos aparecem, ela chorando pergunta: onde é que vocês colocaram ele? E eles dizem: mas você procura vivo no meio de morto? Jesus Cristo vive. Ele ressuscitou. E ela retorna, quando olha, sumiu. E de repente um homem lhe chama. Quando ela vira que olha, era o Cristo. Aí eu fico pensando: poxa vida, por que ele não apareceu para os apóstolos primeiro? Aqueles que seguiram ele. Apareceu para Maria, essa ex. Nós íamos falar assim. Porque Jesus está com aqueles que realmente transformam os seus corações. Porque Ele nos sonda e nos conhece. E Ele apareceu primeiro para ela.
e diz: vai, minha filha, avise aos meus irmãos que eu ressuscitei conforme disse, e que logo, logo estarei com eles. A alegria foi imensa. E eles estavam acuados, com medo. Eram fortes, junto com Cristo. Mas agora, os fariseus e os escribas e os sacerdotes estavam à procura deles também. Aonde eles estavam. Mas ela chega na simplicidade sorridente e diz: irmãos, eu vi o Mestre. E eles entreolharam um para o outro. E lá no fundo daquele quartinho, uma voz ecoou: delírio de mulher. E ela olhou e disse: você está dizendo que eu não vi? Você quer dizer que eu não vi? Que eu não estive com ele na cruz? Que eu não vi ele morrer? Que eu não sofri com ele? E você vem me dizer, Tomé, que eu não vi? Que ele não me disse? Ele não poderia ter aparecido para mim? Por que, Tomé? Porque eu ainda sou na sua mente uma prostituta? E ela olhou e ninguém apoiou. Aí ela teve que querer um direto. E você, Pedro? O que você tem a dizer? Aí Pedro timidamente disse: eu acredito. Porque ele disse que seria assim. Mas sabe aquele eu acredito? Não convenceu Maria. E Maria disse: o que ele mandou eu dizer, eu disse. E hoje nós temos a doutrina espírita nos dizendo que Cristo está conosco, que Ele nunca foi, que Ele está sempre conosco, que Cristo vem através da doutrina espírita nos convidando, em primeiro lugar, a nos perdoar. Porque Maria, ela se perdoou, deixou para trás o remorso e partiu em direção à busca da glória. Porque nós não devemos viver de passado. Se fosse para viver de passado, as nossas reminiscências não seriam bloqueadas. O Pai deixaria, mas os Espíritos diz no livro dos Espíritos: é preciso que haja um novo ponto de partida. Então o que nós fomos já está no verbo do passado. Não tem como ser o que eu já fui. Eu só posso ser o que eu sou agora, e com perspectiva de um futuro melhor. Por isso que a doutrina espírita nos chama a atenção a esse respeito. Que vivamos o hoje e o agora como se fosse o último. Jesus nos dizendo: a cada dia basta o seu sofrimento. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. E a gente quer viver um passado, querendo viver um futuro
esquecendo de viver o mais importante, que é o presente. E Deus nos quer feliz. Ninguém veio para a reencarnação para sofrer. Veio para se reeducar naquilo que ele não conseguiu superar. Veio para aquela prova que ele não alcançou os pontos necessários para passar para uma prova seguinte. E ainda tem gente no movimento espírita nos dizendo isso é as expiações do passado. Ninguém consegue ver através de uma parede com os olhos da matéria. Então ninguém está aqui para espiar nada. Nós estamos aqui para nos reeducar. E pelo menos com dignidade. Porque nós somos os protagonistas do sofrimento e das alegrias. Se queres dias melhores, pratique o bem. Mas o interessante é que diante de tanta dificuldade e diante dessa lição de hoje, em que Jesus disse para Maria Madalena, lá em Naim, os teus pecados estão perdoados, porque você muito amou. Vai-te em paz. E para reforçar depois o que Jesus disse, Pedro, na sua epístola, no capítulo 4, versículo 8 precisamente, nos deixa uma mensagem belíssima. É na prática do bem que se cobre a multidão de pecados. Muita paz.